Não ouça vozes que te fazem desistir. Desistir do quê? Desistir de tanta coisa. Desistir de pregar. Quase que eu desisti nessa manhã, que tem uma vozinha lá em casa. Meio esquisita. Tava te usando em nome de Jesus. Me tirando pra nada. Então vai, não vou hoje então. Porque muitas das vezes a gente pensa que está vazio, a gente pensa que está sem Deus. Isso é normal para todo mundo. O diabo vem e rouba a nossa fé e ele nos desabilita. Tenta, né? Nos desabilitar. Tenta colocar medo no nosso coração para a gente parar no nosso propósito. Todos nós aqui temos um propósito. Todos nós aqui, quando fomos criados no ventre da mãe, Deus gerou uma essência e colocou na gente um propósito, um chamado. E o nosso chamado é fazer a vontade do nosso Pai que nos enviou. E qual é a vontade do Pai? É falar do Evangelho, é não ficar de boca fechada, é ganhar pessoas para Jesus, é ganhar famílias para Jesus. Às vezes o teu chamado é dentro da tua casa, às vezes o teu chamado é ganhar o teu esposo. Todos nós temos um propósito e um chamado. E o diabo, que ele quer mais é roubar esse propósito do meu e do teu coração. Até Pedro foi usado para impedir o propósito de Jesus. Vou ler aqui. Mateus 16, 21, 23. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos crentes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Ai, meu Deus, que audácia. Amostradinho. E Deus falou comigo sobre esse negócio de amostradinha. A partir de hoje tu vai parar de falar. Lá no monte, a gente estava lá e saiu uma hora ou outra essa palavra. Não, acho que não foi por ti, não sei. A mostradinha é um espírito de morte que o cara inventou para ganhar um dinheiro e já está ganhando. Só que, querendo ou não, aquilo ali é algo profético. Está atraindo maldição. E a gente fica mostradinho, puxando aquele significado de morte ali, aquela caveira. Isso não é bom, não. Isso não traz vida para o nosso ambiente, não. Porque muitas das vezes a gente pega muitas coisas ruins. E já viu que interessante? Pregação, coisas ruins, não são muito, coisas boas, não são muito curtidas no WhatsApp. Agora aparece um doido desse fazendo uma coisa dessa. Aparecem umas coisas assim desnecessárias e a gente grava, a gente multiplica, fica, como é que é? Transportando, né? Sei lá. Compartilhando. E a palavra de Deus muitas das vezes não faz isso, passa batido. É que a palavra de Deus hoje está perdendo o valor. A palavra de Jesus está perdendo o valor. As pessoas estão ficando incrédulas. As pessoas estão sendo movidas por sinais. A gente precisa de sinais. Estou falando de mim, gente. Não estou falando aqui de ninguém, não. Às vezes a gente precisa de sinal para crer que Deus é poderoso. Deus é poderoso e pronto.
Deus se manifesta nas pequenas coisas. Respira aí. Esse é o sinal de Deus. Esse é o maior sinal de Deus. É o sopro dele na minha e na tua vida. Esse é o maior sinal. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Imagina se tu fala isso hoje. Nunca mais. Jesus falou para Pedro, para o discípulo: saia da minha frente, Satanás. Não impeça o propósito do meu Pai na minha vida. E muitas das vezes é assim, pessoas vêm achando que está fazendo bom para ti, achando que está te aconselhando bem, mas está sendo muitas das vezes usado pelo diabo para te roubar o propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo tem um propósito. Às vezes a dor que estamos passando, achamos que não tem Deus. Tem sim. Às vezes o vazio, o seco que estamos passando, achamos que não tem Deus. Tem permissão de Deus para um propósito maior, para te avivar, para te encher de fé, para te curar, para transformar a tua casa. Mas na nossa vida, tudo sempre vai ter um propósito, indiferente se é coisa boa ou se é coisa ruim. Amém? Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. E Pedro fez alguma coisa demais? Só falou: não, Senhor, tu não pode morrer. Imagina se Jesus não morresse. Imagina. Até a traição de Judas, a gente fala muito de Judas, traidor, mas Deus permitiu porque tinha um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito, amém? Vozes estranhas nos trazem muita perda. E aí eu lembrei de Jonas. Sei lá que voz que Jonas ouviu, mas a de Deus não foi, com certeza. Na hora que ele desistiu. Porque Deus falou, deu um propósito para Jonas. E sei lá que voz que ele ouviu. A do coração, a do homem, a sei lá. Tem tantas vozes aí que a gente ouve. Mas Jonas deixou o propósito dele ser roubado. E muitas coisas se perderam por causa dele. Quando a gente deixa o nosso propósito ser roubado, quando a gente desobedece a Deus, nós temos muitas perdas. Nós temos muitas perdas. Que a gente possa, a partir de hoje, obedecer a voz de Deus. Eu só estou aqui nessa manhã por uma obediência. Porque a mesma voz que falou para o Jonas, para ele não pregar para Nínive, falou para mim nessa manhã. Aleluia. Não vai não. Não precisa. Teu marido vai dormir, estás cansada. A mesma vozinha que falou para Jonas, falou para mim hoje de manhã. E eu lá. Aí depois usou o amor. Aleluia. Te amo, meu amor. Obrigada por me jogar para o propósito. Ele sabe como ele começa. Tu é fraca mesmo.
Aí vai me dando uma gana, pois agora tu vai ver, Satanás. Não para ele, né? Mas é isso que acontece. Todo dia de manhã, quando a gente acorda, todo dia vem uma voz que quer tirar a voz maior do nosso coração, a voz daquele que nos enviou, a voz daquele que colocou na tua mão um propósito. Todo dia vem essa voz querendo roubar esse propósito. Mas não perca nada. Não perca nenhuma embarcação. Não perca nada na sua casa. Fique no propósito. Obedeça a palavra de Deus, indiferente do que esteja acontecendo. Amém? Em nome de Jesus. Conheça a voz daquele que te chamou. Samuel, um menino inexperiente. Quando Deus começou a chamar Samuel, Samuel. E por falta de experiência, ele não sabia que era a voz de Deus falando, pensava que era Eli. E quantas das vezes nós somos assim, por falta de experiências com Deus, confundimos a voz de Deus com a voz de Eli. A voz de Deus com a voz de homem. Quantas das vezes somos assim? Será que é Deus falando? Está me chamando, Senhor? Não, não te chamei. Sim, te chamei. A gente só vai aprender a reconhecer a voz de Deus quando a gente passar a ter experiência com Ele. Porque se a gente não tem experiência com Jesus, se a gente não tem experiência com o poder do Espírito Santo, nós não sabemos discernir a voz dele. As vozes se confundem. E aí o propósito é roubado. O chamado é roubado. Que a gente possa a partir de hoje ter mais experiência, ter mais discernimento, saber ouvir qual é a voz do Espírito. A voz do Espírito, a presença de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo na dor, quando estamos no propósito, a gente sente paz, porque está no propósito. Velório vira festa, porque às vezes a pessoa que foi embora cumpriu o propósito. Meu Deus. A voz de Deus não nos engana. Jesus é o nosso pastor e nós somos a ovelha. E nós, como ovelhas, sabemos, quando temos intimidade, sabemos discernir a voz do pastor. Nós conhecemos a voz dele. Quando a gente tem intimidade com Jesus, quando a gente tem intimidade com o nosso pastor, a gente reconhece a voz dele quando chama. A gente reconhece a voz dele quando nos ergue. A gente reconhece a voz dele quando nos capacita. A gente reconhece a voz do pastor quando ele cuida das nossas feridas, quando ele me põe nos colos dele. Nós reconhecemos a voz do nosso pastor quando temos intimidade com ele, quando somos do mesmo aprisco. E nenhum lobo nos rouba e nos mata. Quando somos de Jesus, toda voz contrária, toda voz do lobo, toda voz do diabo não tem poder, porque a gente sabe discernir a voz do pastor. A gente é guiado pelo nosso pastor. Amém? A voz de Deus nos muda. Moisés, diante da sarça, todo lascado, sem saber quem era Deus.
Porque diz a Bíblia que ele se lançou em terra com temor, né? E aí Deus se apresentou para ele: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o teu Deus, o Deus que fala contigo. E aquela voz mudou a vida de Moisés. A voz de Deus tem que mudar a nossa vida. A voz de Deus disse para Moisés: ei, não tire as sandálias dos teus pés, porque aqui é santo. Tira as sandálias do Egito, tira tudo que é do Egito do seu coração, porque a voz de Deus é assim. Quando ela vem, ela traz mudança. A voz de Deus traz mudança para mim e para você. A voz de Deus nos encoraja. A voz de Deus nos faz ir à frente, vencer coisas impossíveis. A voz de Deus não te paralisa, não te desmotiva, não te desanima, não te deixa trancada dentro de quarto, fechado, no escuro. A voz de Deus, ela te sustenta, mesmo com os teus desafios. Tu não tem medo, porque tu ouve a voz de Deus que te encoraja. Porque ouvimos a voz de Deus que diz: prossiga. Eu não te dei espírito de medo, nem de covardia. Eu coloquei dentro de você um espírito de amor, de moderação e de poder. Essa é a voz de Deus para mim, para você nessa manhã. Deus nos deu um espírito de poder para vencer o que você quer, o que você deseja. Porque a voz de Deus diz: tudo você pode naquele que te fortalece. Tudo é tudo. Não é só uma coisinha ou outra. A voz de Deus nos faz crer. Gênesis 12, 1 a 2. Aleluia, Espírito Santo. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que lhe eu mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. O Deus que prometeu para Abraão promete para mim e para você nessa manhã. Eu vou fazer você prosperar, aquilo que o meu esposo falou aqui. Eu vou fazer você conquistar. Eu vou fazer com que você rompa. Eu vou fazer com que você conquiste. Eu vou fazer com que o seu propósito seja realizado. Seja você uma bênção. Seja você uma bênção. Seja você uma bênção. Quem recebeu no nome de Jesus? Amém, Senhor. Em nome de Jesus. A voz de Deus nos guarda. Provérbios 4, 10, 15. Meu filho, para mim e para ti. Conselho de Deus. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria. O caminho da sabedoria é Deus. É estar em Deus. É ouvir a voz de Deus. É meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr,
não tropeçará. Retenha a instrução e não deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Se nós guardarmos a palavra de Deus, ela é vida. Ela é vida. Não entre na vereda dos ímpios, dos que não conhecem a Jesus, dos que não confessaram a Jesus, dos que não creem. Nem siga pelo caminho do mal. Evite esse caminho. Não passe por ele. Desvie-se dele e passe longe. Se desvie de todo o caminho que não seja do propósito de Deus, que não seja da vontade de Deus. Passa longe. Passa longe. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Roda de escarnecedor não tem propósito nenhum. Pelo contrário, só mata a tua fé, só te deixa triste, só te deixa angustiado. Não ande com os maus, não ande com pessoas perversas. Ande com pessoas de Jesus. Ande com pessoas que te aproximam de Deus, que não roubam a tua fé. Você só vai até essa pessoa quando for para falar de Jesus. Aí você vai. E quando Deus te enviar, porque se Deus não te enviar, tu não vai. Porque senão se corrompe. Ah, eu vou ali evangelizar aquela roda. Se Deus falou para tu não ir, não vai. Porque senão se corrompe. Agora se Deus falou, vai lá, que eu sou contigo, vai. Porque vai ganhar toda aquela roda para Jesus. Porque tem momento que é assim. Tem momento que Deus vai deixar fazer. Tem momento que Deus diz, só ora, minha filha. Só ora. Amém? Quando ouvimos a voz de Deus, permanecemos firmes. Mateus 4, 24, 25. 7, desculpa. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Quem ouve e pratica a palavra de Deus é firme, é firmado na rocha. Vem vento, vem chuva, vem medo, vem tribulação, vem ataque, vem flechas, vem pensamento querendo roubar de você, do seu coração, a palavra, e você continua lá, firme na rocha. Você continua firme, porque é praticante da palavra, porque você pratica a palavra. Você combate o bom combate com a palavra. Se você se vê fraco, a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Amém? A palavra é o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus para minha e para a tua vida. Ouça a palavra, ouça a voz do Espírito Santo que nos convence, que nos guia, que nos sustenta. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Nem no escuro nós vamos errar o caminho.
porque nós temos a lâmpada, que é a palavra de Deus, e a praticamos no nome de Jesus.